Olá a todos, tudo bem? Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês e comprovar aí para vocês por que não existe o tão propalado treino cardio. Vamos lá então, pessoal, vamos entender por que não existe o tal do treino cardio, né? Qual o motivo para que não exista o treino cardio? Isso é fundamental, né? Essa questão conceitual, porque isso evita muito equívoco no conjunto de tomadas de decisões do treinador, seja no âmbito desportivo ou não desportivo nas academias, né? Então isso evita que alguns equívocos sejam cometidos no sentido das escolhas e das proposições no dia a dia de treinamento para atletas ou não atletas. Vamos lá. Quando eu falo, então, que não existe treino cardio, isso não existe pelo seguinte: em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. Quando eu falo em treino, o treino é o quê? Treino é um processo, tem início, meio e fim. A gente treina para alguma coisa, para um conjunto de adaptações e para melhora da capacidade de funcionamento do organismo como um todo, principalmente para a melhoria do desempenho motor em atletas e também em não atletas, para a melhora do quadro de funcionamento geral, para determinar uma maior promoção de saúde, prevenção de doença, melhora dos níveis gerais de qualidade de vida e também uma melhora do desempenho nas suas tarefas motoras cotidianas, do lazer, do trabalho e por aí afora. Pronto, isso é o processo de treino, são as finalidades do processo de treino. Treino é um processo pedagogicamente organizado, cuja base é constituída pelos métodos de exercícios que visam o aprimoramento máximo das potencialidades do organismo de cada indivíduo, de acordo com as demandas da modalidade. Isso é treino desportivo. Quando é não desportivo, eu viso um aprimoramento ótimo das potencialidades individuais, de acordo com os requerimentos da vida cotidiana, como eu falei agora, no dia a dia motor desse indivíduo, e isso termina um aprimoramento da capacidade de funcionamento do organismo como um todo. Portanto, seja no âmbito desportivo ou no âmbito não desportivo, quando a gente aplica treino no âmbito desportivo e não desportivo, um primeiro aspecto que está presente em ambos os âmbitos, desportivo e não desportivo, é você aplica treino para aprimorar algumas das nossas capacidades motoras. Qualquer dúvida sobre esse conceito, dê uma olhada num vídeo nosso que tem aqui que fala exatamente sobre essas capacidades motoras, condicionantes e coordenativas. Então, quando eu aplico treino, ou eu aplico treino com os seus respectivos exercícios, métodos e meios, para aprimorar uma das capacidades motoras condicionantes, força muscular, resistência muscular, velocidade muscular e ou flexibilidade ou mobilidade, que é a mesma coisa, articular. Essas são as capacidades motoras condicionantes. Então, a gente aplica exercícios, métodos e meios para aumentar alguma delas. Se não for para isso, eu também posso utilizar exercícios com seus métodos e... para cada uma dessas capacidades motoras condicionantes, os exercícios, os métodos e os meios de treino que eu vou usar são absolutamente específicos para cada uma delas e nas mais variadas formas de expressão de cada uma dessas capacidades motoras. Conhecer essas formas de expressão é fundamental para tomar as minhas decisões de treino. Força tem mais de 15 a 20, resistência tem de 25, 30 formas de expressão da resistência. Velocidade tem umas 10, 15. Flexibilidade tem mais umas 7, 8. Eu tenho que saber quais os exercícios, métodos e meios para cada uma delas. Então, eu estou treinando para aprimorar a capacidade motora condicionante. Se não for isso, eu vou usar exercícios, métodos e meios para aprimorar algumas das capacidades motoras coordenativas. Aqui tem 14 capacidades motoras coordenativas. Elas são todas as que estão aqui, ó, nas várias áreas do sistema nervoso central e como elas controlam os movimentos, né, as contrações, como elas controlam as contrações e relaxamento do músculo, dos músculos como um todo, para os vários padrões de movimento que nós realizamos. Coordenação motora grosseira, fina, óculo manual, óculo podal, coordenação de múltiplos membros, coordenação espaço-tempo, reação simples complexa, ritmo intrínseco, extrínseco, equilíbrio estático, dinâmico recuperado, representação motora, antecipação motora. Para cada uma delas existem exercícios, métodos e meios altamente específicos. Então, ó, eu estou aplicando o treino ou para melhorar capacidades motoras condicionantes ou coordenativas. Até agora não apareceu o tal do treino cardio. Eu aplico o treino para cardio, quer dizer, é para melhorar a função cardíaca, mas o treino é para capacidades condicionantes ou coordenativas. A função cardiovascular melhorada auxilia no aprimoramento de alguma capacidade, principalmente de resistência muscular. Algumas capacidades de resistência muscular serão aprimoradas na medida em que eu aplico o treino para elas
e vou promover mudanças na função cardiovascular. Mas eu não estou aplicando o treino pro coração, estou aplicando o treino para alguma capacidade. Fora isso, e aí principalmente agora no âmbito desportivo, a gente aplica treino nos atletas para aprimorar a técnica individual ou a tática individual e coletiva. E aqui nós estamos falando de treino para aprimoramento das habilidades motoras. Lembra do conceito básico de habilidades lá da disciplina de aprendizagem, da psicologia na graduação? Habilidade é tudo que nós aprendemos ao longo da vida. Habilidade motora, todos os movimentos que nós aprendemos. Quando está no âmbito desportivo, por exemplo, a gente aplica exercícios com seus métodos e meios para aprimoramento da técnica. O que é isso? Eu aplico exercícios para aprimorar o padrão de execução das habilidades motoras. Eu quero refinar, aprimorar o padrão, a forma como ele executa os movimentos. Isso vai melhorar o desempenho desse atleta nas várias habilidades do jogo e nas várias situações. E eu também posso aplicar exercícios com seus métodos e meios para que ele aprimore, né, a forma de utilização dessa técnica esportiva para adequação do conjunto de estratégias de competição. Esses são os treinos táticos, que são individuais e coletivos. Então, olha, eu estou aplicando treino com seus exercícios, métodos e meios para aprimorar ou capacidades motoras condicionantes, ou capacidades motoras coordenativas, ou para aprimoramento da técnica individual ou da tática individual e coletiva. Cadê o cardio? Cadê o treino cardio? Cadê o exercício cardio? Não existe. O que acontece agora, para fechar esse assunto e entender, é o seguinte, gente. Toda vez que nós estamos treinando algumas das capacidades motoras, nós precisamos, a partir dos exercícios, dos métodos e dos meios, e da carga do treino como um todo, carga não é peso, por favor, tem um vídeo aqui falando exatamente sobre isso, a carga do treino, carga de treino enquanto conceito geral e carga de treino na musculação também. Carga é tudo que a gente faz, então os componentes, né, a intensidade, o volume, a densidade, a frequência. Sempre que nós queremos aprimorar algumas capacidades motoras, nós precisamos gerar no organismo um estresse que determine, então, com o tempo, que obrigue o organismo a promover algumas adaptações, seja nos vários órgãos do sistema e no músculo em si. São as chamadas adaptações orgânicas. Alguns treinos nossos, de resistência quase sempre, e alguns treinos de força, pelo nível de estresse que eles geram no organismo e no sistema cardiovascular, eles levam a adaptações cardiovasculares, que aprimoram o funcionamento, que melhoram o funcionamento do coração. E que aí nós acabamos equivocadamente chamando isso de treino cardio. Mas olha o que está ali em cima. Treinamento de força, por exemplo, de hipertrofia, também aprimora, dependendo da estrutura da carga do treino, dos exercícios, já vou ver isso, dos métodos, dos meios, da intensidade, do volume de treino, também vai promover adaptações cardiovasculares. E aí, então, também isso seria treino cardio. Por isso que eu digo que é um equívoco chamar o treino lá na esteira, na bike, no trânsito, pular corda, fazer burpee de cardio, e a musculação não é cardio. Não, musculação é musculação, e isso aqui não é cardio. O que nunca vai promover adaptação cardiovascular é treino de flexibilidade e treino de velocidade, porque velocidade tem que ser estímulos de 5 segundos, com descanso de mais de 1 minuto, 1 minuto e meio. Isso nunca vai melhorar a função cardiovascular. Nem treino de flexibilidade. Agora, treinamento de capacidade de resistência ou de força, alguns treinamentos para capacidades coordenativas, por conta do conjunto de deslocamentos que às vezes vão ter. Treinamento de técnica individual e tática, por conta dos padrões de deslocamentos mantidos por grande tempo, todos eles poderão promover adaptações cardiovasculares. Então, tudo isso viraria treino cardio. Mas eles não são treinos cardio, eles são treino ou de resistência, ou de força, ou de coordenações, ou de técnica, ou de tática, e que promovem indiretamente adaptações no esquema cardiovascular. Quando eu vou ter, Cássio, essas adaptações no sistema cardiovascular? Uma condição fundamental, na verdade, duas condições fundamentais presentes no treino. Recrutamento de grande massa muscular, portanto, sempre que eu for realizar, seja exercício de força, de resistência, de coordenações, técnica ou tática, sempre que eu fizer exercícios que recrutam a grande massa muscular, nós denominamos esses exercícios de exercícios globais ou gerais, que recrutam a grande massa muscular. E que esses exercícios sejam mantidos por volumes médios a altos. E, obviamente, quanto maior for o nível do indivíduo, o volume tem que ser cada vez maior. Por quê, Cássio? E aí independe do exercício, se é no leg press, se é o agachamento, cadeira extensora, se é na esteira, se é pular corda, se é... Recrutou a grande massa muscular e é mantido por mais tempo, ou seja, você faz várias séries ou faz por um período contínuo grande,
E aí independe do metabolismo, que é outro erro absurdo. O treino cardio é o aeróbio. Mentira, isso é ridículo, é um erro conceitual muito básico, então chega a ser ridículo. Não é, o coração não vai adaptar, não vai aumentar o seu tamanho, a sua cavidade, em função do metabolismo que estará predominando no exercício que o músculo estiver realizando. Não é o metabolismo que determina a adaptação cardiovascular, é o recrutamento de uma massa muscular grande mantido por um período longo de tempo, seja de forma contínua ou de forma intervalada. A musculação é sempre intermitente, faz uma série, 2 séries. Agora, se você for lá e fizer 1, 2 séries embora, não vai virar nada no coração. Agora, se fizer um número alto de séries, que boa parte das vezes tem a ver, isso vai melhorar a função cardiovascular, mas ninguém chama esse exercício de cardio. Dá uma olhada no vídeo que tem aqui no nosso canal e eu mostro exatamente isso, a melhora da função cardiovascular somente com treinamento em musculação. Por que, Cássio, quando é músculo grande mantido por mais tempo, por que melhora o coração? Independente de ser treino de força, de resistência, de coordenações, técnico ou tático. Por um motivo muito simples. Quando você tem uma massa muscular grande envolvida, a contração dos músculos grandes comprime as veias e impulsiona de volta para o coração um volume alto de sangue. E promove, portanto, um aumento marcante do retorno venoso. Esse volume grande de sangue que volta para o coração a cada diástole cardíaca enche o ventrículo, né, de uma forma grande e tem um estresse mecânico de enchimento, uma batida na parede dos ventrículos grande. Sempre que você tem um alto nível de retorno venoso, isso determina o que eu denomino aqui de estresse de enchimento ventricular. É um estresse mecânico, uma pancada na parede. Isso gera uma agressão mecânica. Na medida em que isso acontece 130, 140 vezes por minuto, uma frequência em torno disso, pelo exercício que está realizando, você mantém isso por 30 minutos, 40, 20 e tantos, contraindo o músculo. Não é o tempo, por exemplo, do treino da musculação, é o tempo de contração em si, porque você fez várias séries. Você faz isso 1 mês, 2 meses, daqui a uns 3 meses o coração começa a aumentar o tamanho dele. Mas ele não sabe se o músculo está no metabolismo aeróbio ou anaeróbio. Ele não sabe. Ele não sabe se eu estou correndo ou fazendo leg press. O coração não tem como diferenciar isso. O que interessa é que está retornando um grande volume de sangue durante a diástole, enchendo e gerando esse estresse mecânico. E aí, com isso, o coração, com o tempo, né, ao longo de 1 mês, 2, 3, ele vai aumentando o tamanho justamente para diminuir esse impacto mecânico, esse estresse mecânico de enchimento. Essa é uma adaptação inteligente, que é a tal da hipertrofia ventricular excêntrica, com o aumento do tamanho da cavidade, que leva ao aumento do volume de ejeção, tanto no repouso quanto no volume de ejeção máximo, e aumenta o que está aqui, ó, o DC máximo, o débito cardíaco máximo, o volume de sangue bombeado a cada minuto máximo. Dá uma olhada aí, tem vídeo nosso falando justamente sobre, inclusive ensinando como calcular o débito cardíaco máximo de indivíduo qualquer. Esse é um treino que aprimora a função cardiovascular. Mas não porque eu fiz um exercício cardio. Eu fiz um exercício de resistência para aprimorar, por exemplo, a minha resistência de longa duração 1. Fiquei a 75% do meu VO2, 80% do meu VO2 máximo por 35, 40 minutos, um tempo que eu estava quase no limite. Esse treino vai melhorar a função cardiovascular com o tempo, mas ao mesmo tempo eu posso fazer um outro treino num outro dia, um intervalado intensivo a 120% da minha velocidade do VO2 máximo, com séries de 1 minuto por 1 ou 2 de descanso, por exemplo. Isso também promove um alto nível de retorno venoso, com uma condição um pouco diferente, mas também promove a adaptação cardiovascular, melhora o meu débito com o tempo, também com o treino cardio, mas foi um outro metabolismo completamente diferente. Um foi aeróbio, né? Totalmente não, um foi aeróbio, trabalhei um pouco acima do limiar anaeróbio, trabalhei na intensidade do limiar de compensação respiratória, e o outro foi anaeróbio, 1 minuto, chegando aqui, ó, 120% da minha velocidade de VO2 máximo. E num outro dia, um outro momento do processo de treino, eu posso fazer um treino de 1 hora e pouco na intensidade do meu limiar anaeróbio. Isso também promove o seu efeito. Mas, ao mesmo tempo, eu posso também fazer várias séries de perna num dia de treinamento, fazer 4 séries no leg press, 3, 4 séries no leg press, com volume alto, principalmente 15, 17, 18, 20 repetições, 60, 65% de uma RM, leg, a fundo, agachamento, extensora, flexora, e esse treino também promove o estresse cardiovascular e, com o tempo, pode promover um aumento da minha cavidade ventricular. Nós temos isso, eu tenho isso no meu doutorado. Está aí o vídeo mostrando isso para vocês. Deem uma olhada lá.
Tudo isso promove a adaptação cardiovascular. Mas um dia eu fiz um treino de resistência de longa duração, o outro dia que eu fiz um intervaladão lá, eu fiz o meu treino de resistência de curta duração, bem anaeróbio. No outro dia eu fiz um longão, eu fiz um treino de resistência de longa duração 3, um treino de limiar anaeróbio, né? E no outro dia que eu fiz o trabalho de perna, eu fiz um treino de força, ou resistência de força, ou hipertrofia. E todos eles promovem adaptações cardiovasculares, melhoram o tamanho do coração. E, obviamente, dependendo de quem é o indivíduo em si, qual o nível atual dele de aptidão cardiovascular. Mas quando a gente fala nisso, obrigatoriamente, um treino que promove melhora da função cardiovascular tem que promover o aumento do débito cardíaco máximo. Se essa é a intenção, tem que promover o aumento do débito. Mas você não está treinando isso. Você está treinando para alguma resistência, ou para força, ou para hipertrofia, ou para resistência da força. Essa é a sua busca. Ou está melhorando coordenações, o treino tem deslocamentos para cá, para lá, ou está fazendo treino técnico e vai, bate uma bola, volta, faz uma manchete aqui, corre para lá, volta. Você está se deslocando, correndo e usando a grande massa muscular. E está também aprimorando a função cardiovascular, gerando adaptação. Mas o treino está sendo para melhorar a técnica dele de chute, de manchete, de toque, de arremesso, arremessa uma bola, vai lá, pega outra, volta, arremessa. Ou eu estou fazendo um treino tático, os atletas estão se movimentando o tempo inteiro e estão gerando esse estresse cardiovascular. Eu estou treinando para outros fins, mas o coração está se adaptando. E aí o último ponto, gente, atenção, por favor. Do mesmo jeito, quando eu faço esses treinos, por exemplo, de corrida, no intervalado, eu também estou promovendo estresse, por exemplo, no sistema endócrino. E aí eu também aprimoro o funcionamento do sistema endócrino, diminui a secreção basal de adrenalina, isso é adaptação. Eu também diminuo a secreção basal de cortisol, melhoro a resposta insulínica, melhoro a sinalização da insulina nos tecidos do músculo. E isso isso significa que houve nesse treino de resistência, houve também uma adaptação endócrina, mas uma não, várias, mas ninguém chama esse treino de endócrino, porque aprimora o funcionamento do sistema endócrino. Do mesmo jeito, o sistema ósseo, quando eu faço musculação, quando eu faço um treino intervalado, corrida, quando eu vou pular corda, eu também aumento, por exemplo, a densidade óssea. Isso é uma adaptação. Mas ninguém chama esse treino de treino ósseo. Aí isso chama de resistência, ou chama de força. E às vezes fica falando que está fazendo um treino cardio, mas ele também está promovendo a adaptação óssea, mas ninguém chama esse treino de ósseo. Então, o sistema cardiovascular adapta, porque eu estou fazendo treino para alguma outra coisa, a gente vai lá e chama isso de cardio. E aí discrimina, ó, musculação é uma coisa, cardio é outra. E para muitos, né, o cardio é o aeróbio. Tudo isso é ridículo. Então, não existe treino cardio, existe para resistência, não existe treino endócrino, não existe treino ósseo, existe treino para algumas dessas finalidades que nós já vimos, e eles também promovem adaptações nos vários órgãos e sistemas. E algumas delas são propositais. Eu estruturo meu treino, por exemplo, de resistência de longa, de média duração, ou de longa 1, ou de média duração, para promover um estresse cardiovascular, porque o aumento da cavidade, o aumento do débito cardíaco máximo, é um fator determinante da melhora da minha capacidade de resistência de longa duração 1, da minha resistência de média, da minha capacidade de remoção do lactato de hidrogênio. Eu preciso dessas adaptações, mas eu estou treinando para aprimorar essa ou aquela capacidade de resistência, mas estruturei o treino para promover adaptações cardiovasculares, metabólicas, endócrinas e assim vai. Então, a ideia de treino cardio como uma entidade única e que está diferente de resistência ou de força, aí não dá, né, gente? Não em 2022. Chega já desses conceitos equivocados, tudo bem? Então, vamos ajustar bem esses conceitos e entender exatamente para o que é o treino, porque é isso que determina as minhas proposições e as minhas escolhas em relação aos exercícios, aos métodos, aos meios, a intensidade, o volume do treino, a densidade. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos todos aí para entender cada vez mais esse conjunto de conceitos que permeia esse bate-papo nosso aqui de hoje. Espero que tenham gostado, deixe aí o seu like, comentem em relação ao vídeo, deixe das que eventualmente vocês tiverem e espero encontrá-los em outros vídeos nossos aqui no canal. Muito obrigado, gente.